Fala, torcida vascaína! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje tem Clássico dos Milhões. Vasco e Flamengo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo será no Maracanã, comando de campo do Vasco. Mas a grande pergunta é, será que dá para o Vasco conseguir alguma coisa? Quando eu digo isso um empate, vitória seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que hoje a diferença do nosso time, do Vasco para o nosso rival, é um abismo. Tanto em questão de investimento, organização financeira de clube, a diferença está muito, muito grande. Mas o que a gente vai fazer? Acreditar no Vasco e, como eu disse no vídeo passado, numa Semana Santa, a gente esperar que aconteça um milagre com o nosso time ressuscite para o futebol mundial, assim como a gente se configurou muitos anos atrás como time pioneiro e ganhando títulos, né? Não somente apoiando causas sociais, e também ganhando títulos, fazendo história, e não vivendo só da história. Hoje o Vasco vive de história e não escreve novas histórias. Quem sabe, hoje com o Flamengo a gente possa estar escrevendo um capítulo novo na nossa história, como a ressurreição do Vasco da Gama. Nesse Clássico dos Milhões, que nos últimos 30 jogos nós ganhamos somente 2. Jogador, treinador não entra em campo. Mas vocês que vão entrar, se não der na habilidade, na qualidade, vai na força, vai no amor, jogue por essa cruz de malta aqui. Mais de 25 milhões de torcedores o Vasco da Gama tem. Torcedor no país todo, no mundo todo. Vocês têm o privilégio de vestir a camisa do Vasco da Gama e vocês têm a oportunidade de reescrever a história. Agora falando um pouco de jogo, o Vasco da Gama que amanhã deve ir para o jogo com uma trinca de volante, né? Com 4 meio-campos e 2 atacantes. Como o time do Vasco deve ir para o jogo de amanhã, no Clássico contra o Flamengo? Goleiro, Léo Jardim. Na zaga, João Vitor. Dá até nervoso na barriga de falar o nome dele, ainda mais contra o Flamengo. João Vitor, Lucas Freitas, lateral direita, Paulo Henrique, lateral esquerda, Lucas Piton. Na volância, a gente deve jogar com tripé de primeiro volante, com Hugo Moura, Jair Paulinho um pouco mais adiantado e o Coutinho flutuando. E no ataque, Pablo Verratti e Nuno Moreira. O Vasco deve jogar num 4-4-2, né? Que seria um 4-2-2-2-2, né? No futebol moderno. 4-2-2-2. Seria um 4-4-2, que a gente vai enfrentar o Flamengo. Eu acho interessante a escalação, mas ao mesmo tempo, não sei. Eu gostaria de um 4-4-2 tendo o Coutinho, Nuno Moreira no meio campo e de repente na volância o Hugo Moura e Paulinho, ou o Hugo Moura e o Jair. E na frente jogando, flutuando, né? Coutinho e Nuno Moreira e no ataque o Ryan e o Pablo Verratti. Eu gostaria de ver esse time. O Ryan tem bastante fôlego para dar bote na frente. Quanto o time do Flamengo, se jogar com linha baixa, vai sofrer. Tem que subir um pouquinho a linha. Se deixar o Flamengo empurrar a bunda do Vasco na parede, já sabe. Pode ser que seja 1-0, como pode ser que seja uma sacolada. E o Vasco, como tem a genialidade do Felipe Coutinho, pode jogar por 2, 3 bolas, não por uma bola somente. O Vasco tem qualidade com a bola no pé. O Jair sabe jogar muito bem com a bola no pé, o próprio Paulinho, o Nuno Moreira. Então a gente sabe que a discrepância de um time para o outro é muito grande. Mas o Vasco defendendo é um time fraco. Agora o Vasco com a bola no pé pode ser protagonista também. Se o Vasco tentar propor um pouco o jogo, o Vasco vai dificultar a vida do Flamengo. Agora se o Vasco só jogar para se defender, vai ser complicado. Se jogar por uma bola só, a chance de perder é 99%, a chance de tomar goleada é de uns 70%. Então, assim, eu acho que o Vasco em algum momento vai ter que propor o jogo também, vai ter que incomodar o Flamengo, não pode deixar os zagueiros do Flamengo se sentir confortável de sair jogando. Por isso que eu falo de tentar começar com o Ryan para dar mais bote lá na frente com o Verratti. O Coutinho, infelizmente, não dá para marcar e jogar, por isso que eu acho que o Vasco tem que ter muita bola no pé, para cansar o time do Flamengo e não se cansar, porque botar Coutinho, Nuno Moreira para correr atrás de lateral do Flamengo
vai ser complicado para o Vasco. Espero que os volantes façam esse papel e o Vasco consiga espetar um pouco os seus laterais. Porque se você consegue com o volante, né, com o próprio Jair, Paulinho, bloquear a passagem dos alas do Flamengo, dos laterais do Flamengo, que são muito agudos, a gente consegue espetar o Lucas Piton e o PH para botar a bola para o Verratti. E ali na entrada da área, o Felipe Coutinho vai ter um amiguinho que é o Nuno Moreira para poder tocar a bola, chutar a bola de fora da área, tentar pifar o próprio Pablo Verratti. O Nuno também já é um bom finalizador. Então, assim, o Vasco com a bola no pé, ele pode propor o jogo. Agora, se o Vasco se abdicar de jogar somente para se defender, a chance de perder é muito grande. O time do Flamengo tem muita qualidade. A gente está falando de Bruno Henrique, Michael, Cebolinha, Plata, Eric Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Alessandro, lateral de Copa do Mundo, lateral esquerdo, o Everton, esqueci o nome do lateral direito do Flamengo agora. É o Everton, é isso mesmo, o Flamengo tem um time de seleção brasileira, cara. Por mais que o momento da seleção não seja bom, mas para um time de futebol ter jogadores de seleção é muito importante. Então, assim, se o Vasco não incomodar, não machucar o Flamengo, quem vai ser machucado é o Vasco. Tem que propor jogo, tem que botar ele de dificuldade, não pode deixar o goleiro dele ficar jogando de líbero, saindo, tocando bola, tem que apertar, tem que fazer falta quando tiver que fazer. E uma coisa que é inegociável, tem que jogar com garra. O espírito é entrar contra o Flamengo, espírito de Libertadores. Igual o time do Central Córdoba fez. Entrou contra o Flamengo, que era um time 1 milhão de vezes melhor, mais caro, investimento absurdo. O time Central Córdoba é um time de segunda, terceira prateleira aqui da Argentina. Os caras foram lá no Maracanã, ó, 2-1 e era para ter ganhado demais. O goleiro do Flamengo ainda salvou o Flamengo de tomar mais gols naquele jogo. Então eu espero que o Vasco comece bem e principalmente, aí vai o meu papo pro Carille. Carille, você vai montar uma base boa para começar o jogo. Mas a gente sabe que o nosso time do Vasco não consegue suportar 90 minutos esse mesmo time de intensidade. Então a gente vai ter que substituir de 4 a 5 jogadores. Que as substituições sejam bem feitas. Entendeu? Amanhã eu acho que vai ser o jogo, se o Vasco fizer um jogo firme, é um jogo que pode ser decidido no detalhe. E detalhe, quando a gente diz, é desde o momento que tu entra para poder cantar o hino no meio de campo, até no momento que você substitui cada jogador. Às vezes o outro técnico só toma uma ação de botar um jogador quando o treinador de cá toma uma ação. O treinador não toma nenhuma ação, o outro técnico também não toma. Né? É um treinador blefando para o outro. Por isso que ele é o treinador, ele tem que conseguir a melhor tática para poder infiltrar o adversário e conseguir ganhar a partida ou empatar a partida. Eu acho que o empate para um jogo contra o Flamengo é maravilhoso, porém tu tem que entrar pensando em ganhar. Porque se você entrar pensando em ganhar e empatar, ok. Se você entra já pensando em empatar, a chance de perder é muito maior. Né? Então por isso o Vasco tem que tentar fazer o primeiro gol, para o time não se abater, tem que tentar sair na frente e segurar o resultado jogando bola, não segurar o resultado amarrando o jogo, fazendo tempo, se defendendo, botando o atacante no lugar, botando o zagueiro no lugar de atacante. Eu acho que é isso, o Vasco tem que mostrar, o nosso time é inferior, mas a gente tem condições de competir contra o Flamengo. Porque se você mostrar para o Flamengo que em algum momento você se sente desconfortável e é inferior ao time deles, a chance de perder de muito é gigante. Então, jogadores, está na mão de vocês de fazer essa virada de chave, a gente acabar com esse tabu contra o Flamengo, que está muito feio. Ganhar só 2 jogos nos últimos 30 anos, um clube que se notabilizou por ser o nosso maior rival. Hoje eles estão sendo soberanos nessa batalha. Então tá com vocês e, Carille, não inventa amanhã não, faz o básico. Agora, o mental, o psicológico desse time tem que ser muito bem trabalhado, porque tem grande chance do Flamengo sair na frente também da partida. E o Vasco tem que ter peito e o psicológico bom para correr atrás e conseguir um empate. É isso, rapaziada. Clássico amanhã, véspera de Páscoa. Espero que se saia um chocolate no jogo, seja um chocolate contra o Flamengo e não contra o Vasco. E é isso.
Amanhã eu volto aqui com vocês no pós-jogo. Hoje eu volto aqui com vocês no pós-jogo e a gente vai se falando. Beleza? Um grande abraço a todos. Tchau.